uma atividade organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, por meio da Escola Superior de Advocacia e da Comissão de Defesa do Consumidor, em parceria com o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. A Jornada Brasilcom faz parte do calendário do Sistema OAB. O evento se consolidou como um momento de debates e reflexões no intuito de buscar melhores práticas na aplicação da legislação consumerista e sua disseminação, bem como no estudo e pesquisa de assuntos relativos ao tema. Além, claro, de proporcionar o debate entre advogados, professores, pesquisadores, a comunidade jurídica de um modo geral e organizações civis que tenham interesse sobre a temática e que integram o público de hoje. Para compor a mesa dos trabalhos, chamamos o presidente da OAB, Dr. Tiago Roberto Moraes Dias. O senhor Lindonjon Bezerra, diretor regional do Brasilcom e coordenador da Comissão Nacional de Professores de Direito do Consumidor Brasilcom 2016-2018. Dr. Hugo Passos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Maranhão. Dr. Diego Carlos Sá, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. O senhor Nacor Paulo Pereira dos Santos, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público do Maranhão, promotor de justiça. O doutor Hugo Gedeon, conselheiro seccional da OAB Maranhão e presidente da Comissão de Seleção e Inscrição. O senhor Leonardo de Medeiros Garcia, procurador-geral do Espírito Santo e diretor do Brasilcom. O doutor Marcelo Tapai, diretor do Brasilcom e vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Chamamos também aqui, que adentrou ao recinto, o conselheiro estadual da OAB, doutor Gustavo Mamed, por favor. Podem sentar-se, por favor. Com a palavra, para declarar abertos os trabalhos, o presidente da OAB Maranhão, doutor Tiago Dias. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Uma alegria muito grande ter-os aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, Casa da Cidadania, que reputamos chamar de a casa de todos nessa gestão. Agradeço e cumprimento toda a mesa na pessoa do Dr. Lindonjon Bezerra, representante do Brasilcom, instituto que tem sido parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil nos eventos de defesa do consumidor. Mais uma edição dessa profícua e bem-sucedida parceria. Saúdo também todos os membros da Comissão de Direito do Consumidor do OAB, que também organizaram esse evento, e o saúdo na pessoa do presidente Hugo Passos, momento em que, agradecendo a presença de cada um de vocês, tendo a certeza de que o tema a ser debatido nessa jornada é um tema atual, importante, que merece uma forte reflexão de cada um de nós e de todos os aqui presentes. Declaro aberta essa jornada OAB Brasilcom de Direito do Consumidor. Passamos a palavra ao presidente
Da Comissão de Direito de Defesa do Consumidor da OAB, doutor Hugo Passos. Excelentíssimo senhor, presidente da Ordem dos Advogados do Maranhão, doutor Tiago Dias, na pessoa do qual saúdo os demais membros dessa mesa, senhoras e senhores, queridos alunos que estão aqui presentes, de antemão já agradeço e vejo um quórum excelente nessa noite. E aí transmito os agradecimentos da OAB pela presença de vocês para debater temas tão relevantes. A temática do evento deste ano é uma temática sobremaneira importante. Nós estamos vivendo uma crise política com reflexos econômicos e ambas geram impactos na aplicação do direito do consumidor. Por isso, nesses 2 dias, hoje na abertura, amanhã à tarde e na noite de encerramento, amanhã, nós vamos debater temas como o tema central do evento, crise política, econômica e os impactos no Código de Defesa do Consumidor. Falaremos sobre os negócios imobiliários e aí trataremos sobre aspectos como os distratos, as taxas de corretagem, danos morais. Falaremos também sobre superendividamento e sobre o atual entendimento dos tribunais superiores, se esses entendimentos sobre a temática consumerista estão representando avanços ou retrocessos na proteção do direito do consumidor. Então percebam que as temáticas são muito importantes e perceber a presença dos estudantes, dos colegas advogados que estão aqui presentes, nos traz muita alegria. Esse evento está sendo organizado em parceria com o Brasilcom, como dito pelo Dr. Tiago Dias, um instituto parceiro da OAB, se renova a cada ano essa união, e aí transmito meus agradecimentos ao Dr. Linão João, que é diretor do Brasilcom aqui na região Nordeste. Sem ele, esse evento não seria possível. Também queria transmitir os agradecimentos aos membros da Comissão de Direito do Consumidor, e aí faço na pessoa do meu vice-presidente, Dr. Rosinaldo Mendes, um guerreiro dessa comissão, e dedico esse evento a todos vocês, e em especial aos meus alunos. Eu espero que vocês tenham bom proveito e possam fazer excelentes reflexões sobre a temática. Muito obrigado. Neste momento, faremos o registro das presenças. Nós temos aqui conselheiro estadual também da OAB, doutor Fernando Veras. Nós temos o diretor tesoureiro da CAAMA, doutor Rodrigo Lima. O coordenador das comissões da OAB, doutor João Duboc. Temos também doutor Harley Brisac, presidente da Comissão de Acesso à Justiça. Vivian Bauer, presidente da Comissão de Direito da Família. Temos também aqui o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, doutor Rosinaldo Mendes. Neste momento, passamos a palavra ao representante do Ministério Público, doutor Nacor. Boa noite a todos. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa do senhor presidente, da Ordem dos Advogados do Brasil, sem deixar de fazer referência também aos colegas Hugo Passos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil, ao colega Lindo Johnson, colega do Ministério Público, com quem dividimos as tarefas de defender os interesses dos consumidores a partir das estratégias de coordenação dos promotores de justiça do Estado do Maranhão. Boa noite a todos, estudantes, advogados. Não basta só ter direitos reconhecidos. A árdua tarefa de defender os consumidores nos leva à conclusão de que é necessário que tenhamos instrumentos jurídicos de garantia desses direitos. Sabemos que o Poder Judiciário está cada vez mais sobrecarregado de demandas que se avolumam nos cartórios, levando as
pessoas a aguardarem durante muito tempo para ver o resultado da solução dos seus interesses. E hoje temos no Maranhão, eu louvo com muito orgulho por fazermos parte também, que é a rede de proteção do consumidor. O Ministério Público faz parte dessa rede, ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, do PROCON Maranhão e de outras instituições. Isso, senhores, é importante, pois estamos inaugurando hoje, numa terceira onda de proteção dos interesses do consumidor, na busca de resultados efetivos. E fico feliz de ver aqui muitos estudantes de direito. E como professor, nós temos diariamente com nossos alunos trabalhados para buscarmos soluções, para usufruirmos como consumidores, como sociedade consumidoras e como operadores do direito de um futuro melhor, de um futuro promissor em que as pessoas sejam respeitadas. E a qualidade de consumidor nos iguala a todos. E por isso mesmo, esta é uma área tão sensível, pois, de um lado, tão desigual em relação aos fornecedores, você enfrenta uma infinidade de desafios e na busca pela solução das suas demandas, os consumidores são levados a, muitas vezes, se desestimularem. E no dia a dia do Ministério Público, nós procuramos mostrar exatamente que vale a pena acreditar que as suas demandas serão resolvidas. E nós fazemos um trabalho na busca de soluções coletivas. Atualmente, inclusive, doutor Hugo Passos, estamos chamando as agências reguladoras para que possamos solucionar problemas, inclusive, através da prevenção. E atualmente nós estamos, inclusive, enfrentando uma questão muito sensível e que já incomodou também, e vem incomodando, sabemos, a Ordem dos Advogados do Brasil, que se trata do problema dos serviços bancários. Estivemos aqui recentemente e ficamos muito felizes de ter sido convidados para fazer parte da audiência pública que enfrentou o problema dos empréstimos consignados. Mas, senhores, não é apenas este o problema que envolve a questão bancária. Temos filas enormes pelos interiores do estado do Maranhão e na capital também. Temos agências sendo fechadas a pretexto de reforma e outros motivos, inclusive de segurança mesmo. O consumidor não pode ser prejudicado diante de falha da segurança pública, de falha da prestação de serviço bancário, por não reforçar a sua própria segurança. E nós estamos diante de danos morais coletivos. Cito agora o exemplo de um fechamento de uma agência na comarca de Passagem Franca. Nós estamos, inclusive, senhores, buscando reparação de dano moral coletivo. E acreditamos que vamos fazer isso sem judicializar. Pois, por um lado, a morosidade vulnerabiliza o consumidor. Por não suportar litigar durante longo tempo, nós queremos acreditar que temos capacidade, por acreditarmos que possamos mudar esse estado de coisa, nós temos capacidade, senhor presidente dos Advogados do Brasil, de litigar por longo período na defesa dos interesses coletivos e difusos, para que possamos ver horizontes melhores com serviços em que os consumidores sejam efetivamente respeitados. Muito obrigado, agradecemos a todos pela oportunidade e estamos aqui na expectativa de usufruirmos desses debates, desses ensinamentos que os estudantes sempre nos procuram no interesse de obter, e estamos à disposição de todos, anunciando inclusive que temos vários projetos no Ministério Público, já temos de cada universidade grupos de alunos que participam dos nossos projetos, e quero aqui convidá-los a todos para se juntarem a nós e lutarmos por um futuro melhor de respeito aos direitos dos consumidores. Muito obrigado. Registramos também a presença do conselheiro estadual, Dr. Hélio Maia, e presidente da Comissão de Direito à Saúde. Aproveitamos para informar que um veículo, um Clio
de placa OIU 1312, disparou o alarme lá fora. Tá certo? Passamos a palavra agora ao diretor regional do Brasilcom e coordenador da Comissão Nacional de Professores de Direito do Consumidor, Brasilcom, Dr. Lidonjon Bezerra. Boa noite a todos. Cumprimentar os conselheiros estaduais, Dr. Gustavo Mamed, Dr. Hugo Gedeon. Cumprimentar também o representante do Ministério Público, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, Dr. Nacor Paulo. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Estado do Maranhão, Dr. Hugo Passos, meu grande amigo, parceiro dessas jornadas de direito do consumidor aqui no Estado. Também o presidente da OAB do Estado do Maranhão, Dr. Tiago Dias, que muito bravamente abraçou a causa do direito do consumidor, da defesa do consumidor, e vem a cada ano fazendo uma jornada mais profícua do que a outra. Cumprimentar também o Dr. Diego, diretor da CAAMA, que, como a gente conversava ali fora, tem dinamizado muito a Caixa de Advogados, né, até com alguns benefícios inéditos para a classe da advocacia maranhense. E aos meus amigos e colegas de Brasilcom, com quem nos brindarão durante esses 2 dias de jornada Brasilcom, cumprimentar meus amigos Dr. Leonardo Garcia e Dr. Marcelo Tapai. É, de certa forma, uma honra, um orgulho e uma responsabilidade estarmos diante de uma casa que é a casa de todos, a Ordem dos Advogados do Brasil, falando de direito do consumidor. Direito do consumidor, que é o direito de todos nós. Todos nós somos consumidores. E não há lugar melhor para falar de direito do consumidor, que é um direito de todos, do que na casa de todos, que é a OAB. Então, estamos muito honrados de poder, durante esses 2 dias, traçarmos linhas, traçarmos algumas discussões, colocarmos em debates alguns pontos que são pontos cruciais da defesa do consumidor, pontos que estão sendo, por ora, avançados ou, por ora, como retrocesso, que nós vamos ver do decorrer dessas palestras, e dizer que, inclusive, doutor Hugo, durante esses dias estava adoentado, mas mesmo assim ainda estou, né? Mas a defesa do consumidor, essa parte de direito do consumidor que nós nos conhecemos falando em direito do consumidor há alguns anos, é tão instigante que nos dá força para, mesmo assim, estarmos aqui durante esses 2 dias para falarmos de um assunto tão palpitante que é direito do consumidor. E eu não poderia deixar de agradecer, meus amigos, aos alunos que estão aqui presentes. Os alunos que são o futuro, assim como nós vemos grandes advogados, grandes outros profissionais do direito aqui presentes, os alunos que são o futuro do direito. Nós passaremos. Mas esses que aqui estão nos sucederão. E que bom que hoje eles já estão participando dos debates em sede do Estado Democrático de Direito para assegurar que, de fato, o direito consiga alcançar uma justiça. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da OAB Maranhão, doutor Tiago Roberto Moraes Dias. Boa noite a todos novamente, senhoras e senhores. Uma alegria muito grande recebê-los na jornada OAB Brasilcom de Direitos do Consumidor, esse ano com a temática de grande relevância, que é a crise política e econômica e seus efeitos na proteção do direito do consumidor. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar toda a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como disse, fez um brilhante trabalho na organização desse evento. O faço novamente na pessoa do presidente da comissão, Hugo Passos. Saudar os conselheiros seccionais que abrilhantam e honram a casa com a presença de vossas excelências, Dr. Hugo Gedeon, Dr. Gustavo Mamed, querido amigo Hélio Maia. Cumprimentar a Caixa de Assistência dos Advogados, que, como muito bem posicionou,
querido amigo Lidon João Bezerra, vem fazendo um brilhante trabalho de valorização, de apoio à advocacia, na pessoa do meu amigo e irmão Diego Carlos Sá e do diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados, Rodrigo Lima. Saudar os membros do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do meu amigo Pedro Eduardo Pinto de Carvalho. Saudar e cumprimentar os queridos amigos do Instituto Brasilcom, parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil, co-realizador desse evento todos os anos e que sempre tem nos brindado com palestras magníficas, com os palestrantes que tem. E aqui não posso deixar de registrar a presença, claro, além do diretor regional Lidon João Bezerra, dos queridos amigos, um amigo já de longa data, Marcelo Tapai, desde as épocas em que fui membro da Comissão de Direito do Consumidor dessa casa, e também cumprimentar Leonardo Garcia, também aqui representando o Direito do Consumidor, que mais tarde fará uma palestra, que inclusive com o nome que dá tema a essa jornada OAB Brasilcom. Quero dizer, Hugo Passos, que é sempre uma alegria para mim, Lidon João Bezerra, que tenho todo o empenho, sim, em promover, em incentivar e fomentar o debate sobre proteção do consumidor, porque essa casa hoje tem um presidente que é egresso da Comissão de Direito do Consumidor e, como tal, não poderia ter outro comportamento e outro posicionamento que não fosse a defesa do direito do consumidor e o fomento desse debate na seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero também cumprimentar os presidentes de comissão, meu querido amigo Arley Brisac, presidente da Comissão de Acesso à Justiça, que vem fazendo um brilhante trabalho na comissão e precisa ser destacado por isso. Vivian Bauer também, com a Comissão de Direito de Família, sempre disposta a organizar os eventos e sempre disposta a fomentar o debate sobre temas de direito de família. Teremos um evento agora em outubro também, né, Vivian? Depois passa aqui para ser, inclusive, divulgado aos estudantes, aos operadores de direito aqui presentes. Bem, essa casa tem buscado fomentar o debate, a reflexão dos temas importantes na área jurídica. Isso com viés tanto de capacitar a advocacia, a obrigação máxima da Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a defesa das prerrogativas, como com viés também institucional, de nos aproximar da sociedade civil, de nos aproximar da cidadania, trazendo ao debate, à reflexão, as causas e os temas importantes. Falar sobre crise política e econômica e seus efeitos na relação de consumo, seus efeitos na proteção do consumidor, sem dúvida nenhuma, é não só atual, como necessário às instituições responsáveis e representativas desse país. E não pensemos que, e respondi hoje isso em diversas entrevistas, mas quais os efeitos dessa crise, e me permita aqui, Leonardo, fazer uma digressão ou mencionar o tema que você vai palestrar posteriormente. Mas, sem dúvida nenhuma, no país vivemos um momento em que, devido à crise política e econômica, diria que vivemos a maior crise política, econômica e moral pelo qual esse país já passou. Sem dúvida nenhuma, tem se atribuído isso ao cidadão brasileiro, à sociedade civil brasileira. Por isso, uma avalanche de reformas, seja reforma trabalhista, e vocês veem como isso impacta no dia a dia de cada um dos senhores, por mais que a gente entenda que a crise é lá em Brasília, ela afeta diretamente cada cidadão, cada brasileiro e cada brasileira. Você teve reforma trabalhista, você tem às portas da reforma política, não sei se sai ou não sai, a reforma previdenciária, que acredito que não caminhe mais, pelo menos não nos moldes que era pretendido pelo governo que aí está. Do mesmo modo, temos visto alterações normativas mitigando direitos consolidados do consumidor, conquistados a duras penas. Por exemplo, e citei isso hoje em algumas entrevistas, regulamentos da ANS que diminuem as obrigações dos planos de saúde, a majoração dos valores dos planos de saúde esse ano, e todos tiveram majorações consideráveis. Nós temos também na área de direito imobiliário, meu amigo Marcelo Tapai, acho que projeto de lei ou perspectiva de medida provisória que vise diminuir o valor que hoje a jurisprudência entende como devido aos consumidores na hipótese de rescisão dos contratos, ou seja, o consumidor comprou um imóvel, comprou um apartamento, uma casa própria,
resolveu rescindir os contratos. Hoje a jurisprudência entende que deve ser devolvido, Marcelo vai falar melhor do que eu e me corrija se estiver errado, entre 75% e 90% daquilo que tiver sido pago. E há projeto de lei visando exatamente diminuir aquilo que deva ser devolvido aos consumidores. Vejam como a crise política e econômica tem sido justificativa e tem servido de mote para a mitigação de diversos direitos consumeristas consolidados por nossa jurisprudência, e vejam como isso afeta diretamente cada um de nós, cidadãos e cidadãs, que somos consumidores no dia a dia, diversas esferas. Vejam a importância do evento que trazemos hoje, da temática que trazemos a debate hoje. Claro, esse efeito não ocorre só do ponto de vista normativo. Nas próprias cortes, nos próprios tribunais, nós temos visto também com a justificativa da crise econômica uma sensibilidade muito maior dos tribunais aos argumentos das grandes corporações, das grandes empresas. Temos visto, por exemplo, uma diminuição muito preocupante das indenizações por dano moral. Não que aqui defenda a indústria do dano moral, mas também não podemos defender aqui indústria da violação da honra do cidadão brasileiro. Nós não podemos ter a indústria do dano moral, mas também não podemos acabar com o que diz o Código de Defesa do Consumidor nos seus artigos 14 e 18. Assim, vejam como isso é uma onda que vem mitigando e diminuindo direitos dos consumidores. E aí, falei desse tema especificamente, que amanhã será abordado de maneira mais profunda por Lindon João Bezerra, exatamente a questão dos aspectos e retrocessos das decisões dos tribunais, e desde de antemão trago aqui a debate uma que afeta, certamente Lindon João irá tratar, mas que afeta o tema de Marcelo Tapai, que é a decisão do CNJ do começo desse ano, no final do ano passado, que desobrigou, ou melhor, que entendeu que as construtoras podem repassar aos consumidores as taxas de corretagem, desde que devidamente informados e com transparência no contrato e no momento de fechar esses contratos, entendimento que era contrário até então, mas vejam como tanto as cortes como o legislador, as agências reguladoras vêm para e passo mitigando o direito dos consumidores. E por isso é importante trazer a debate essa temática, é importante trazer a reflexão essa temática, e nada melhor para isso do que trazer brilhantes doutrinadores, como teremos a oportunidade de ver hoje e amanhã aqui na jornada OAB Brasilcom, que certamente irão nos brindar com palestras elucidativas sobre essas temáticas. Por fim, não posso deixar de mencionar, e aqui, doutor Nacô, faço um agradecimento especial à sua presença, tem sido parceiro de todos os eventos do AB, representando o Ministério Público do Consumidor, representando essa que é uma área tão latente, tão importante do Ministério Público, a área de atuação, e que tem sempre estado em todos os eventos do AB, tem sido parceiros da OAB em todos os eventos, seja no evento de fiscalização das bagagens, que fizemos em parceria com Vossa Excelência e com o PROCON, no aeroporto Marechal Cunha Machado, seja, por exemplo, hoje trazendo esses temas tão importantes à reflexão, como, por exemplo, a questão do fechamento de agências bancárias, e aqui digo que a ordem foi contra esse fechamento, inclusive na ocasião ingressamos numa ação junto com o PROCON, visando reformar isso, conseguimos o eliminar em primeira instância, que posteriormente foi revogado em segunda instância, não foi isso, Hugo? Mas temos trabalhado e buscado a proteção do consumidor, junto com a Redicom, tão atuante e tão importante na relação de consumo no nosso Estado. Bem, respeitando aqui os estudantes que ainda não aprenderam, vão aprender, um princípio constitucional muito importante para quem discursa, que é o princípio constitucional da razoável duração do discurso. Começo nesse momento a me encaminhar ao final para não cansá-los. A estrela da noite hoje é meu querido amigo, meu querido diretor nacional do Instituto Brasilcom, Leonardo Garcia. Tenho a dizer a vocês e desejar um excelente jornada do AB Brasilcom, que seja muito profícua, que seja realmente proveitosa a cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Professor Leonardo de Medeiros Garcia é procurador do Estado do Espírito Santo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC São Paulo, assessor do relator da Comissão Especial de Atualização do CDC no Senado Federal,
diretor do Brasilcom, autor de diversas obras jurídicas relacionadas ao direito do consumidor. A temática que será abordada pelo professor Leonardo é crise política e econômica e os efeitos na proteção do direito do consumidor. Eu tomarei a liberdade de apresentar a debatedora quando dá a oportunidade das suas colocações, para que nós não nos delongamos mais, tá? Não alonguemos mais. Doutor Leonardo, fique à vontade. Alô? Isso. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, mais uma vez, nessa casa, aqui em São Luís. É a terceira vez que eu venho aqui a São Luís. Estive aqui o ano passado na UAB. Queria muito, muito mesmo agradecer, na pessoa do presidente, Tiago. Queria agradecer meus grandes amigos Lindon João e Hugo. Queria também agradecer a Fernanda e a Thaís, que está aqui, porque esse evento aqui da OAB já virou uma tradição do direito do consumidor, salvo engano, acho que já é a terceira ou quarta, já é o quarto ano que se faz, e eu brinquei o ano passado, quando eu estive aqui, que eu não admitia mais não ter esse evento aqui em São Luís, porque esse é o direito nosso, esse é o direito de nós, de todos nós, que é o direito do consumidor, muitas vezes pouco debatido, pouco tratado na sociedade. Nós estamos vivendo agora, talvez, uma das maiores mudanças do direito do consumidor quando a gente fala da economia compartilhada, quando a gente fala do Uber, quando a gente fala do Airbnb, quando a gente fala de todos esses tipos de produtos que estão sendo compartilhados. Os grandes economistas mundiais dizem que esse é um caminho sem volta. Nós não mais vamos ter a ideia de que nós temos que ter as coisas, a ideia da posse. A nossa geração ainda foi uma geração da posse, mas a geração dos nossos pais foi uma geração em que, de fato, o que valia a pena era ter a posse, era ter o apartamento, era ter o apartamento na praia, era ter o carro próprio. E a nova geração que está surgindo, isso dizem os grandes economistas, é o do compartilhamento, que a ideia é que você utilize, não precise ter o produto, mas que você usufrua. E aí os estudos mostram, apenas simbolicamente, que uma furadeira, você utiliza 14 minutos durante toda a vida de uma furadeira. Imagina os senhores, você compra uma furadeira, todo mundo tem uma furadeira em casa normalmente, e você utiliza a furadeira por apenas 14 minutos da vida útil daquela furadeira. Então a ideia é que hoje você precise furar a sua parede, você vai ter um estabelecimento que você vai alugar a furadeira, você vai conseguir alugar a furadeira de última geração e vai utilizar aquela furadeira perfeitamente, depois vai devolver. E é isso que está acontecendo quando a gente fala do transporte com relação ao Uber. Hoje já há várias pessoas que venderam seus veículos para poder utilizar o Uber. Há pessoas que venderam apartamentos em praia, para poder falar, olha, hoje eu consigo alugar o apartamento que eu quiser no Airbnb. Eu não preciso mais ter aquele apartamento fechado o ano inteiro, gastando condomínio, e eu posso, então, usufruir, pagando por aquela propriedade. É os novos modelos, é os novos tempos que nós estamos vivendo. Economia compartilhada. Eu tive num congresso esse ano, um congresso internacional em julho, e 40% da pauta dos temas do congresso foi economia compartilhada. Esse é o grande debate mundial, não é no Brasil. É o debate que nós estamos enfrentando mundial. E apenas para elucidar vocês, para vocês começarem a despertar isso aí, vocês que estão aí na faculdade, é o tema do momento. Porque, veja, a grande discussão hoje, apenas como exemplo, se nós pegarmos o Uber, a discussão é, do direito trabalhista, há uma relação de trabalho, é uma relação nos moldes da CLT, há uma relação de trabalho entre o motorista, que é o proprietário do veículo, e a plataforma digital Uber? Segundo questionamento, como que deve, então, trabalhar o direito tributário?
É preciso tributar esse tipo de estabelecimento? Se sim, como? Em qual percentual? E aí nós vamos para o direito administrativo. Como é que nós vamos regulamentar esse tipo de trabalho? Esse tipo de relação? É necessário a regulamentação? Se sim, como? O mundo não sabe. A grande discussão é essa. É preciso regulamentar? Alguns dizem sim, mas como regulamentar? Porque quando o Estado regulamenta o táxi, se mostrou ineficiente. O táxi, em geral, é ruim, é caro, o consumidor, ele é desrespeitado. E aí vem um serviço, e eu não estou fazendo apologia nenhuma ao Uber aqui, mas vem um serviço que oferece tudo aquilo que o consumidor sempre quis, que é preço bom, atendimento, qualidade, plataforma que ele acompanha. Agora, claro, a gente precisa pensar um pouco mais para frente. Nós precisamos regulamentar de que forma? E aí nós vamos para o direito do consumidor. A pergunta é uma relação de consumo? Se eu pego um Uber aqui agora e o motorista perde o caminho, erra o caminho para o aeroporto, e eu não consigo embarcar de volta à Vitória, perco um compromisso importante, perco uma reunião importante, é uma relação de consumo? Eu posso ajuizar uma ação contra o Uber, solidariamente ao motorista, aplicando o Código de Defesa do Consumidor? O mundo não tem resposta. Há posicionamentos, entendimentos num sentido, entendimentos de outro, mas ainda não há uma questão pacificada em relação a esse tempo, a essa questão. Então, talvez seja o grande momento do direito do consumidor. E ao mesmo tempo que nós estamos falando de um grande momento do direito do consumidor, nós temos que nos debater, já acabei apertando aqui, com a questão da crise, que é o tema que me foi dado hoje para falar, um tema difícil, um tema espinhoso, que é falar da crise política, da crise econômica e da repercussão que eu tenho que se dá no direito do consumidor. E aí eu já dou uma dica para vocês, meus amigos. Quando a gente estuda direito na faculdade, nós não podemos ter a ideia de que nós só temos que ler livros de direito, que nós só temos que acompanhar as leis, que nós só temos que nos preocupar com as decisões. É muito mais do que isso. Nós precisamos acompanhar o que está acontecendo, porque a vida, ela é um interagir. Nós é que segmentamos as matérias. Nós fazemos isso inclusive no direito, por uma questão didática, por uma questão curricular. Mas o direito é um só, a vida é uma só. Então, quando a gente fala em economia, sociologia, filosofia, isso está totalmente interligado o tempo todo. Nós precisamos estudar sociologia, precisamos estudar filosofia, para poder entender um pouco o impacto de uma decisão, o impacto de uma lei, o que aquilo de fato vai acontecer numa sociedade. Por exemplo, o que hoje tem sido questionado nos Estados Unidos? E é um questionamento mesmo. Nós temos hoje, por exemplo, escolas antigas em que o nome do ginásio da escola era aquele fundador da escola. E aí todo aluno que entrava olhava para aquele nome e falava, quem que é esse cara? E aí você estudava a história dele, você estudava a família, por que ele se dedicou, qual foi o trabalho dele, social, por que aquele ginásio naquela escola leva o nome daquela pessoa. E o que começou a acontecer? As grandes empresas chegaram com um discurso econômico, e eu não estou me colocando contra isso não, é só para a gente refletir, dizendo, olha, se eu colocar um computador para cada aluno aqui, se eu modernizar essa escola vai ter a melhor infraestrutura dos Estados Unidos, mas se eu colocar o nome desse ginásio como ginásio Samsung, tá ok? Tá tudo bem? No primeiro momento, vocês podem pensar, ótimo.
Vai melhorar a escola. Uma escola que não tinha computador, uma escola que não tinha infraestrutura. Só porque vai chamar o nome do ginásio? Pode colocar. O que eu quero que vocês comecem a pensar é, independentemente de vocês aceitarem isso ou não, a sociologia vai nos mostrar que essa decisão vai ter um impacto na sociedade. Quer queiramos, quer não. Quando nós aceitamos qualquer decisão, qualquer lei, isso traz um impacto social. E é isso que nós temos que pensar quando nós falamos em direito. Então, quando se coloca um nome de uma escola como Samsung, quando nós temos salas de sala de aula, nomes de sala de aula como McDonald's, como Nokia, como Apple, e entre outros, nós estamos trazendo um valor social para a sociedade. Nós estamos trazendo um valor para essa sociedade. Hoje eu fui pegar o avião, tinha lá fila preferencial. Quem tem cartão fidelidade, quem viaja muito, é ótimo, você pode viajar primeiro. Meu amigo Tapai falava hoje, nem é questão de entrar primeiro, né? Porque hoje a questão da bagagem, se você não entrar rápido e colocar sua bagagem, é capaz de sua bagagem ter que despachar. A questão é, quando nós introduzimos um sistema desse, permitimos que um sistema desse vigore, e não estou dizendo que é errado, nós estamos dizendo que pessoas podem passar na frente de outras. Se tem uma coisa mais democrática que existe, é a fila. A fila, você vai entrar e uma hora você vai ser atendido. Uma hora vai chegar a sua hora. Mas o que a nossa sociedade fez? E repito, não estou dizendo que está errado. Nós criamos um sistema de fura-fila o tempo todo. Na Disney tem o Fast Pass, você paga mais para entrar primeiro. Nos Estados Unidos, você paga mais no plano de saúde para ser atendido primeiro. No Brasil, de uma certa forma, é isso. Você tem uma série de benefícios para entrar primeiro. Mas quando isso acontece, queiramos ou não, existe um valor que nós estamos introduzindo na sociedade. Quem está dizendo isso, gente, não sou eu, não. É a maior autoridade hoje de Harvard, Michael Sandel. E para quem quiser, ler um pouquinho mais, porque eu acho que vai ajudar muito no entendimento de vocês, porque me ajudou muito. Ele tem uma obra fantástica, que ele diz o seguinte, o nome da obra é O que o Dinheiro Não Compra, que é quase que um diálogo entre um economista e um sociólogo, dizendo, olha, aqui está o lado econômico e aqui está o lado social. E ele não diz que é certo ou errado. Ele só nos mostra que tudo tem uma consequência. Todas as decisões, todos os impactos, tudo que a gente resolve decidir, resolve apostar, traz um impacto. E aí nós, sabendo disso, estamos mais preparados para ponderar as nossas opiniões. E quando se fala em crise, talvez seja um momento para a gente parar, pensar, porque nós também não podemos ser ferro e fogo. Nós temos que ter argumento. Então, rapidamente, quando a gente fala no direito do consumidor, o direito do consumidor é um direito de garantia fundamental, está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32. Direito e garantia fundamental. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o inciso 32 diz: o Estado promoverá, na forma da lei. Que lei? Qual a defesa do consumidor? A defesa do consumidor. O que a Constituição está dizendo para nós? Duas conclusões importantes. A primeira delas, que o consumidor é o vulnerável. Por quê? Porque quando a Constituição diz que tem que proteger o consumidor, é porque ele é vulnerável.
Se o consumidor não fosse vulnerável, ele não precisava de proteção. Ele não precisava de lei. Então a nossa lei maior vai dizer que o consumidor tem que ser protegido. Então eu vejo algumas pessoas dizendo, não, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor demais. Espera aí. Ele protege, tem que proteger mesmo. Se é demais e menos, e aí nós vamos discutir. Se o demais está desequilibrando. Mas a questão é, essa premissa é importante. O código é um código de proteção, sim. E esse argumento veio muito dos doutrinadores que estavam acostumados com o direito civil, que é um direito de iguais. Tudo bem. Mas o Código de Defesa do Consumidor tem outra mentalidade. Tem essa premissa importante que é defender o consumidor. Claro, de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, mas defender o consumidor. E daí a Constituição reconhece essa vulnerabilidade. E reconhece também algo fundamental. Se é princípio e garantia fundamental, se está no artigo 5º da Constituição, se é direito e garantia fundamental, não pode sofrer um retrocesso. Essa é uma premissa também. Ou seja, todo avanço, toda conquista que o direito do consumidor conseguiu nesses 27 anos, nós não podemos aceitar, nós como sociedade, nenhum tipo de retrocesso, sob pena de estarmos adotando uma inconstitucionalidade. Qual a defesa do consumidor caminhou muito, a defesa do consumidor caminhou muito. Porque quando a gente fala em crise, surgem justamente esses argumentos. Que basicamente eu vou mostrar alguns deles, né? O presidente Thiago falou também, enumerou alguns aqui. Nosso amigo Tapai vai falar amanhã, a questão imobiliária. Lindon João vai falar do STJ, do Supremo. Como que decisões estão com o argumento da crise retrocedendo na defesa do consumidor. Mas primeiro, essa premissa é fundamental, ele é vulnerável. E ele é vulnerável e ele não aceita retrocesso, ele não pode retroagir. Os direitos sociais, os direitos fundamentais, não admitem retrocesso. Então, quando nós temos uma lei, uma medida provisória, quando nós começamos a aceitar que decisões ofendam os direitos do consumidor, conquistas que até então foram realizadas e, de uma certa forma, de um ano para outro, se perdem por argumentos meramente econômicos ou qualquer outro argumento, nós não podemos aceitar. Nós, como sociedade, não podemos aceitar isso. Então vamos para o primeiro pilar aí. Né? Nós temos crise política e a crise econômica. Meus amigos, a crise política sempre existiu. O que a crise política está acontecendo agora, por um lado, foi até bom. Porque politicamente sempre existiu. Ou pelo menos há 20, 30 anos atrás não era diferente do que está acontecendo hoje. Talvez em proporção menor ou maior, enfim, nunca dá para a gente saber. Mas a crise política sempre existiu, então isso não é de agora. É porque nós agora, nós estamos tendo consciência, ciência, informação do que estava sendo feito. E aí isso nos choca. Mas quando se fala em efeitos da crise política, isso já existia. O que está acontecendo agora é que as coisas estão ficando mais claras. As coisas estão ficando mais esclarecedoras. Eu participei no Senado Federal da atualização do CDC, fiquei 3 anos indo ao Senado, indo à Câmara, mas especialmente ao Senado, e vi coisas que eu não entendia. Eu falei, não é possível. A gente lá trabalhando com argumentos sólidos, consistentes na atualização do CDC, e eu como assessor, responsável pelo relatório,
Vinham até mim vários e vários especialistas, escritórios bancados pelos grupos econômicos. E hoje a gente começa a entender. Hoje eu começo a ler, porque eu li todas os PLs que estavam no Congresso Nacional. Naquele ano, 2013, mais ou menos, 2014, eram mais de 600 projetos de lei. Eu li todos. Porque uma das propostas da atualização era nós analisarmos o contexto no Congresso para ver o que dava para aproveitar. Foram 109 emendas do PL da atualização, eu li todas, porque eu tinha que justificar no relatório a aceitação ou não das emendas. O que acontece? Talvez a crise política está me ajudando só a entender algumas coisas. A entender que o poder econômico utiliza parlamentar para os seus interesses. Se eu tinha alguma suspeita disso, hoje eu não tenho dúvida. Então me chamava a atenção que um determinado parlamentar, e não tenho problema nenhum de falar o nome dele, Romero Jucá, apresentava todas as emendas a favor da FEBRABAN. Todas. Contrárias expressamente ao direito do consumidor, querendo alterar, retroceder na defesa do consumidor via projeto de lei. E eu fiz uma pesquisa rápida sobre financiamento de campanha de 2014. Está aqui. Uma parte, todas elas financiadas pelo Itaú Unibanco, que é quem participou de todas as reuniões da FEBRABAN. Em nome da FEBRABAN, quem é o advogado responsável é do Itaú. Milhões. Para nossa ex-presidente Dilma Rousseff, 4 milhões de reais de financiamento. Campanha do governador de Pernambuco, Armando Queiroz, 250 mil reais. Senador Romário, jogador, 100 mil reais. Só para citar alguns. Candidato a governador de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva, 250 mil reais. Aécio Neves, também 4 milhões de reais, presidente à época, candidato. José Serra, senador de São Paulo, 200 mil reais. E por aí vai. São vários. Tem uma lista aqui, só do Itaú. Eu pergunto, qual é a isonomia, qual é a autonomia, melhor dizendo, desse parlamentar, quando ele recebe um projeto de lei que afeta o sistema bancário, porque o projeto do superendividamento afetava o sistema bancário, falava de crédito consignado, falava de limite de crédito consignado a 30%, e quando chega um pedido da FEBRABAN para um parlamentar desse, qual é a autonomia que ele tem se ele é financiado toda a campanha pelo Itaú? Isso porque é oficial. Isso aqui não é caixa 2, não. Então, o que a crise política está mostrando é só algo que já acontecia e que está ficando talvez mais claro para nós. Que a gente está vendo como é que é o buraco. E a briga é desigual mesmo. Papai está indo quinta-feira, lá na Câmara dos Deputados, na audiência pública, sobre os contratos imobiliários. A briga é desigual. Porque por mais argumentos que ele traga, por mais consistentes que seja, nós temos uma crise política de há muito tempo e que interfere no jogo. Ou você acha que as grandes construtoras também não financiam? Esses estão claros aí, né? Odebrecht, Mendes Júnior e tantas outras financiando e financiam. Você acha que eles não têm poder para chegar num parlamentar desse e pedir para alterar assim, assim, assado, votar nesse sentido ou no outro? Queria muito acreditar que não. Então, quando eu falo em crise política, o que na verdade está acontecendo é só uma constatação de uma vulnerabilidade legislativa do consumidor, que é algo que eu já tinha sentido há muito tempo. É algo que eu já escrevi sobre isso, porque o jogo é desigual.
Quando nós vamos falar em PL, nós vamos falar em medida provisória, nós vamos falar em lei, o jogo é desigual, a discussão é desigual. O consumidor hoje tem uma vulnerabilidade que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas é uma vulnerabilidade também legislativa, porque nós não conseguimos discutir em pé de igualdade projetos de interesse para o bem do consumidor. E a crise política está intimamente relacionada a isso. Bom, vamos para a crise econômica. A crise econômica, sim, essa está acontecendo agora. Maior crise da história do Brasil. Porque até pouco tempo atrás, o Brasil vivia um momento próspero. Classe C e D consumindo. Tudo bem que a economia estava maquiada, com projetos sociais, com vários subsídios, com incentivos para o consumo, e pouca infraestrutura, pouco incentivo na tecnologia, mas a economia estava girando. E aí, de fato, nos últimos 3 anos, o que nós sentimos foi uma crise, que está acontecendo agora. Dizem alguns que já passou o pior, não sei, mas que de fato nós estamos vivendo. E o que é importante da crise econômica? É o argumento... Peraí que acho que passou. É o argumento econômico preponderando sobre o argumento jurídico e sobre o argumento social. Esse é um momento extremamente temerário. Porque sobre o viés, sobre o argumento da crise econômica, todo o lobby, todas as indústrias, todo o setor econômico está jogando na mesa o seguinte: nós estamos vivendo em crise, nós vamos fechar, se não alterar a legislação, se o STJ não julgar nesse sentido. Por quê? Porque pela crise econômica. Ou seja, não é argumento jurídico, não é argumento social. E aí, quando a gente fala em princípio de não retrocesso, meu amigo, isso aí está longe. Porque agora o que está vigorando, o que os juízes estão agarrando, o que o STJ está fazendo, o que os parlamentares estão fazendo, é se agarrar nesse argumento da crise econômica. Então, só para citar alguns, o presidente disse aqui já, alguns que eu, inclusive, ia citar aqui. Convenção de Varsóvia, eu vou falar brevemente, né? Porque alguns, inclusive os colegas vão mencionar amanhã. O STF decidiu que nos contratos aéreos internacionais predomina a Convenção de Varsóvia. Não é que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Convenção de Varsóvia aplica-se prioritariamente. Com isso, nós temos 2 consequências diretas. Primeiro, a limitação da indenização no tocante aos danos ocasionados ao passageiro. Exemplo, extravio de bagagem. Viajo daqui, São Luís, para Nova York, minha bagagem é extraviada. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 6º, me diz que o consumidor tem o direito à reparação integral, reparação ampla, portanto integral. Ou seja, não pode ter tarifação, não pode ter limitação. Mas a Convenção de Varsóvia, lá dos anos de 30, 1930, e que foi depois alterada pela Convenção de Montreal, ela, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, ela traz uma limitação. Ela traz uma quantia específica, hoje mais ou menos, a título de curiosidade, 4 mil e poucos reais por pessoa. Não é por bagagem. Por pessoa. Então, o que a Convenção trouxe? A limitação, e o STF diz que nesse caso se aplica. E eu tenho um caso emblemático no Espírito Santo, de uma amiga, de uma colega, que ela viajou para esquiar, tinha equipamentos de esqui caríssimos. Por sorte, quer dizer, o azar foi que foi extraviado, mas por sorte, ela tinha todos os comprovantes
das roupas, demonstrou como dano material de R$40 mil. Isso é raro, né? De provar o dano material. Provou. R$40 mil a sentença. E aí, a companhia apelou. Primeiro despacho do desembargador foi intimar ela para dizer sobre a aplicação da Convenção de Varsóvia. E ela me ligou desesperada. Eu falei, olha, de fato, o acordo ainda não foi publicado, mas o STF decidiu que nesses casos, pouco importa o valor, pouco importa o que estava dentro da mala. Tem uma limitação aí. Só que tem um detalhe. A Convenção de Varsóvia, ela diz que o consumidor pode fazer um seguro na hora de despachar a bagagem. Portanto, meus amigos, se vocês hoje forem viajar para o exterior, procurem se informar se o valor da sua bagagem for relevante. Às vezes você está levando um vestido caro, está levando um perfume caro, um equipamento sofisticado, seja ele qual for, e aí você tem o direito de fazer um seguro na hora de fazer o embarque. Esse seguro nunca nos foi informado. E não está sendo nem agora. Colegas que viajaram recentemente para o exterior, disse, olha, ninguém me disse absolutamente nada na hora de comprar a bagagem. Eu disse para ela o seguinte, falei, olha, o seu caso, ele é interessante. Por quê? Porque na época em que você contratou, ou seja, na época que você comprou a bagagem, qual era, não é a lei que predominava, porque a questão não foi essa, foi a interpretação da lei, mas qual era o entendimento que prevalecia e que dominava? Que aplicava-se o Código de Defesa do Consumidor. Então, na hora que você foi contratar sua bagagem, o que aplicava? O que todos os tribunais julgavam? Que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, para que eu vou fazer seguro? Porque o código me diz que a indenização tem que ser ampla. Dano material eu provei, eu vou receber. Se eu sofri um dano moral, eu vou receber. Um dano estético, eu vou receber. E tanto outros tipos de dano. Portanto, eu disse para ela, olha, diga para o desembargador, a grosso modo, que o seu caso não se encaixa. Porque seria injusto aplicar o seu caso à nova decisão do Supremo. Porque na época da contratação, não lhe era exigido que você contratasse um seguro. Como hoje, depois da decisão do Supremo, nós temos que ter esse cuidado. E a outra repercussão foi que o prazo prescricional passa a ser de 2 anos pela convenção. Então não se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ou não se aplica o Código Civil, para quem entende que nesse caso não há um acidente de consumo, enfim, é uma questão aqui, não vou entrar nela, mas não se aplica Código de Defesa do Consumidor e nem Código Civil, por quê? Porque a convenção tem um prazo específico de 2 anos. Então, extraviou a bagagem, tem 2 anos da sua chegada para ajuizar uma ação com base na limitação da Convenção de Varsóvia. Uma decisão ruim para o Código de Defesa do Consumidor. E pode piorar. Nós estamos esperando, inclusive, a publicação do acórdão. O Brasilcom, como Amigos Curi, vai elaborar um embargos declaratórios. Por quê? Porque a decisão não é clara se esse valor contemplado na convenção abrange também os danos morais. Que aí seria o fim da picada. Ou seja, dano material e moral limitado ao valor de 4.500, mais ou menos, por pessoa. Muitos especialistas disseram, não, o dano moral está fora. A Convenção de Varsóvia disse, que ele não fala expressamente em dano material. Então, a Convenção de Varsóvia, na sua interpretação, é dano material, mas já há decisões singulares, de uma sentença, por exemplo, do juiz de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, que aplicou o dano moral dentro dessa limitação. Veja o perigo disso. Uma outra questão aí, bem brevemente, que o Tapai vai falar, né? Extrato de imóveis, né? Situação caótica que nós estamos vivendo, porque
com a defesa do consumidor, quando a gente estuda o artigo 53, que talvez foi uma das maiores vitórias do Código. Vocês já estudaram o Código de Defesa do Consumidor aqui, Direito do Consumidor? Galera, pessoal da faculdade? Ainda não? O artigo 53, gente, traz uma cláusula abusiva. O artigo 51 traz um rol de cláusulas abusivas. Um rol. O artigo 53 poderia estar no artigo 51, porque também é uma cláusula abusiva. Só que era algo que acontecia com tanta força na sociedade na época, que foi preciso um artigo separado. Não é que foi preciso, mas eles fizeram questão, os coautores do Código, de colocar um artigo separado, que é a cláusula de decaimento. O que significa isso? Significa que se você comprar um imóvel e desistir, havia uma cláusula que dizia o seguinte: olha, meu amigo, o direito é seu de desistir. Só que você perde todas as parcelas pagas. Imagina. Há casos de consumidores que pagaram 90% do imóvel. E por uma eventualidade da vida, por desemprego, por outras eventualidades, não pôde pagar mais, ou não quis pagar mais, enfim. Nesse caso, possivelmente não pôde. E perdeu todas as prestações pagas. Não teve reembolso nenhum. Então, os coautores disseram: peraí, isso é extremamente abusivo, chamado de cláusula de decaimento. E criou um artigo específico para o consumidor, no Código. E nesses 27 anos, a jurisprudência caminhou em que sentido? Olha, se o consumidor desistir, não estou querendo entrar no seu tema, não, porque eu sei que vai ser muito mais profundo do que isso, mas, basicamente, o que a jurisprudência sempre decidiu? Olha, se eu estou desistindo do contrato, também não seria justo pedir o reembolso total. Por quê? Porque aquele incorporador, aquela construtora, aquele empreendimento, teve um custo com o consumidor, teve um custo com a contratação, teve um custo com a manutenção daquele contrato. Então, era retido ali 10%, 15%, 20%. Dependia. Às vezes o consumidor já estava dentro do imóvel, né? Comprava e já entrava no imóvel, então ali também era abatido um valor a título de aluguel, mas não passava disso. E hoje o Tapaz vai poder falar melhor para vocês. Há propostas aí que o consumidor perde 60%, 70% do que foi pago. E qual é o argumento? Crise econômica. Porque as construtoras estão quebrando. Porque é preciso fomentar de novo a economia. Olha o argumento da crise econômica. E o pior, gente, medida provisória. Qual é a relevância e a urgência disso? Pode ser para as construtoras. Mas espera aí. No Brasil se brinca com medida provisória. Se brinca. E nós aceitamos isso naturalmente. Outro assunto que envolve a questão, eu acho que eu tinha colocado a taxa SAT e a comissão, também falado aqui pelo presidente. A comissão de corretagem, quer dizer, a construtora contrata o corretor, você vai comprar o imóvel, e aí você tem que pagar esse corretor. Ou seja, não há opção para o consumidor não querer pagar. Você que está indo na construtora, você já escolheu o imóvel. Você já sabe que é aquele imóvel que você quer. Não há trabalho de corretagem aí, não. Se há, a escolha é da construtora, mas não é do consumidor. É diferente se eu chego para uma imobiliária e falo: cara, eu quero comprar um apartamento aqui em São Luís, me ajuda? E aí ele vai mostrar uma série de apartamentos e casas, bairros, porque ele tem expertise para isso. Agora, quando eu vou direto ao empreendimento, qual é o trabalho? Eu estou comprando direto. E nos é imposto o pagamento dessa taxa de corretagem. E aí o STJ ratificou isso. Qual é o argumento? Entre linhas, econômico.
Distrato. Questão do dano moral, também mencionado aqui, indenizações baixíssimas. Se já estava ruim para o advogado, se já estava ruim para o consumidor, agora, meu amigo, piorou. Porque falar em indenização de 5 mil, 10 mil, isso vai quebrar o fornecedor. Isso não pode. Isso é incentivar a indústria do dano moral. Aliás, tem uma coisa que nós temos que discutir, e a OAB encampou isso de uma certa forma, que é a campanha do mero aborrecimento tem valor, mas que é fantástica essa campanha, porque o mero aborrecimento tem valor sim. Porque a grande discussão é, talvez a gente tenha que mudar esse nome de dano moral. Porque o dano moral está dentro do nosso inconsciente ou consciente um dano, uma dor, um vexame, algo assim, nossa, chorei, entrei em depressão, não consegui sair na rua. Tudo bem, esse é um tipo de dano que o consumidor sofre, que a pessoa, que o cidadão sofre. Mas nós temos, por exemplo, dano que acontece quando a pessoa perde o tempo dela. Desnecessariamente, quando eu tenho que ligar 5 vezes para o call center, quando eu fico meia hora para resolver uma pendência, quando eu tenho que ajuizar uma ação desnecessariamente, porque o fornecedor não resolveu aquela pendência que poderia ser resolvida de maneira administrativa. Eu tive um caso no final do ano passado, em que eu precisei de um exame, meu plano de saúde é a Unimed, e a Unimed disse, olha, nós não realizamos esse exame em Vitória, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro realizar esse exame, era uma suspeita de um câncer. Tudo bem. Como é que vai ser? Vocês vão mandar passagem? Vocês vão... Que hotel que eu vou ficar? Onde que é? Não, não. Nós vamos te dar R$400 para você e sua esposa, ou para o seu acompanhante, irem. Eu falei, mas 400 o quê? Cada perna? Não, não, R$400. Eu falei, mas peraí, um exame que eu tinha que fazer em jejum. Você quer que eu pegue um ônibus aqui em Vitória, pare na rodoviária do Rio de Janeiro, de madrugada, o exame era 11 horas da manhã, aí eu vou para o exame, pego um táxi, pego um Uber, acaba o exame, que eu não sei como é que seria esse exame, que eu tenho que ser sedado. Acabou o exame, beleza, vamos voltar. Vai para a rodoviária e volta. E eu falei, pô, será que R$400 ainda vai dar? Falou, ah, mas aqui é a política da empresa, vai ter que ser assim. Eu falei, olha, eu estou pagando um plano de saúde, que não é barato, para ser assistido nesse momento. Eu não uso plano de saúde quando eu preciso. É isso que estão fazendo comigo? Eu falei, olha, resultado, comprei a passagem aérea, fiquei em um hotel, enfim, graças a Deus deu tudo certo, beleza, era só uma suspeita, nada demais. Cheguei em Vitória, tive o cuidado ainda de fazer um ofíciozinho, dizendo, esclarecendo da minha situação, dos gastos que eu tive, juntei todos os comprovantes de táxi, da passagem aérea, do hotel, tudo. Não me deram resposta. Aí eu mandei um e-mail, eu fui lá, protocolei. Aí eu mandei um e-mail, olha, expliquei, nós estamos avaliando. Mandei de novo. Ela falou, olha, não, a gente não é política da empresa, é aquilo mesmo que tinha, se você quiser, é só os R$400. Ou seja, por 3 vezes eu procurei a empresa. Inclusive fazendo um ofício, gastando meu tempo, preocupando de fazer uma coisa esclarecedora. Liguei, além dos e-mails, eu liguei ainda. Eu falei, poxa, não tem condição, né? Vou ter que ajuizar uma ação. Honestamente, coisa que eu detesto. Fiquei a manhã toda lá fazendo. Gastei mais ou menos 1h30 para protocolar no Projude. O processo eletrônico lá é terrível, estadual. Tudo bem, audiência de conciliação.
A conciliadora me pergunta se eu tenho uma proposta. Eu falei assim, não, eu queria ouvir. Queria ouvir aqui, advogado da Unimed. Não, doutora, nós temos uma proposta. Nós vamos conceder o que ele nos pediu. Na hora eu levantei e falei, não, agora eu que não quero. Porque é o seguinte, por que vocês não me deram antes? Por que vocês não me deram quando eu procurei a empresa por 3 vezes? E foi preciso eu ajuizar uma ação, gastei o meu tempo, estou gastando o tempo dessa servidora aqui com essa conciliação, estou gastando o tempo do juiz. E eu falei para ela, sabe quanto que custa uma ação aqui no Estado do Espírito Santo? R$ 2.700. R$ 2.700 que vocês estão usando do cidadão porque vocês não quiseram resolver uma pendência administrativa. E nós aceitamos isso. E eu fiz uma pesquisa, a questão do plano de saúde, vou chegar lá, que eu mostro, na verdade, meus amigos, como que as empresas estão usando o judiciário para a resolução de conflitos. Nós estamos vivendo um problema muito sério, porque se fala, por exemplo, na demanda da judicialização, que os juízes estão abarrotados de processos, que eles não conseguem julgar. O CNJ fez uma pesquisa dizendo que se parasse todas as ações, as interposições de ações, ou seja, se parasse nesse exato momento todas novas ações, ninguém mais poderia propor ação. Vamos viver no mundo imaginário aqui. Não pode mais mover nenhum tipo de ação. Sabe quanto tempo os juízes demorariam para esgotar os processos, ou seja, o passivo? 3 anos. Pesquisa do CNJ. E eu não vejo nenhuma discussão sobre as empresas utilizarem o judiciário para a resolução de conflitos. Porque as empresas sabem que de cada 10 violações, o consumidor vai, ele vai para o judiciário. Ele sabe que talvez no meu caso eu não juizaria uma ação. E aí ele espera eu juizar uma ação para oferecer aquilo, para me vencer no cansaço, para oferecer aquilo que já era para ter oferecido. Eu, sinceramente, tenho pensado, honestamente, que nós precisamos mudar a lei dos juizados. Não tem uma posição ainda definitiva, não. Por quê? Porque na justiça comum tem custas. Na justiça comum tem honorários. Então tem um custo. Só que o consumidor, ele vai propor ação aonde, na sua grande maioria? No juizado. E as empresas sabem disso. No juizado não tem custas, no juizado não tem honorário, salvo se houver o recurso. E as empresas estão utilizando desse expediente para resolver conflito. E as empresas não estão pagando nada para o Estado. Sabe quem está bancando isso? Nós. Ou seja, nós vamos ter que discutir, mais cedo ou mais tarde, que é necessário pagar custas. É necessário pagar honorários do juizado. Talvez se aplique a gratuidade da justiça, que já há na justiça estadual, federal, etc., para o juizado também. Ou seja, no juizado também tem que pagar custas. Eu sei que eu estou numa casa da OAB, eu sei que eu posso ser, inclusive, criticado por isso, mas nós temos que pensar, porque é o seguinte, alguém está pagando essa brincadeira. Nós do Brasil, nós temos que mudar essa concepção de que o privado é meu e o público é de ninguém. Quando você viaja para um país desenvolvido, para quem já teve oportunidade, isso é muito claro para eles, que o público é dele. Ele não joga lixo na rua porque é dele. Quando ele vê alguém não pagando o metrô, ele fala, está pegando meu dinheiro. Aqui no Brasil a gente dá um risinho, né? Fala, cara esperto, né? Difícil esse Brasil. Mas a gente não tem a noção clara e não sente que aquele dinheiro é nosso. Lá eles têm essa noção muito clara.
a ponto do marido da primeira-ministra da Alemanha ter que viajar, até um excesso, na minha opinião, ter que viajar de avião de carreira. Não utilizou o avião presidencial, né? o avião lá da Angela Merkel. Porque aquilo era mais caro que o de carreira. Ele escolheu, não, eu vou de carreira. Ou seja, ela pode viajar, o marido não. Eles são até rigorosos demais com essa política. Mas o alemão não aceita esses desvios. Um amigo meu que morou lá, né? Me disse certa vez que ele foi convidado para a reunião da escolinha da filha. E lá é um sistema interessante porque é uma escola público-privada. O governo pagava quase que 80% da escola. 20% era mantido pelos pais, proporcional ao que cada um recebia. O governo analisa a sua renda e, proporcionalmente à sua renda, você paga aquela escola. E é assim o sistema educacional lá. Muito bem, reunião de escola. Falou, vou lá, brasileiro, chegando aqui, deixa eu ver, né? Deixa eu lá entender, ver como é que é o projeto acadêmico, ver quais são as regras, entender o sistema, para lá. Ele disse o seguinte, chegou lá, reunião puramente administrativa. Planilha, valor, gasto, 80% financiada pelo poder público. Levantou a mamãe e disse o seguinte, espera aí, esse gasto aí com limpeza? O diretor disse, não, porque a gente tem que contratar a faxineira para limpar a escola. Ela disse para você, eu queria abrir uma votação aqui, fazer um revezamento de pais para limpar a escola. Ela, pois não, vamos fazer. Ele falou, não, e ele imaginando, né, conversando comigo, falou, não, esse pessoal está de brincadeira, né, cara? Limpar a escola, isso não existe, pô. Eu trabalho o dia inteiro, ele é diplomata, trabalho o dia inteiro, tem a menor condição. Pô, eu já pago uma parcela aqui, votação quase que unânime, para que os pais revezassem para limpar a escola. Pode ser exagero, mas olha a mentalidade. Falou, não, esse dinheiro está caro. Esse dinheiro a gente pode economizar. Se cada um ajudar um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, a gente pode ajudar. Aqui no Brasil, não. É dinheiro público? Tá certo que a gente fica meio chateado. Pô, 3 bilhões. Estádio tal, superfaturado 3 bilhões. A gente não tem nem dimensão do que é isso, né? Mas a gente fala, é brincadeira, né? Mas a gente não sente para valer. A gente não fica indignado a ponto de falar, quero mudar esse sistema. Então essa é a diferença que a gente vive efetivamente no Brasil. A questão do plano de saúde, eu tinha... Pronto. Rapidamente, né? 47 projetos de lei de plano de saúde no Congresso estão querendo agora alterar a lei de plano de saúde sob o argumento da crise econômica. De fato, as operadoras de saúde não estão bem financeiramente. Eu sei porque tem alguns colegas que trabalham nas operadoras e dizem, não, olha, realmente não está bom. Mas sobre esse argumento da crise econômica, gente, pasmem. Tem um artigo que diz que não irá se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos súmula hoje do STJ, 469, que aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde. São 27 anos de conquista para que num projeto de lei ou uma lei venha e diz, não, sobre o argumento da crise econômica, não vai se aplicar mais o Código de Defesa do Consumidor. Por decisões erradas do governo, quando quis financiar plano de saúde popular para tirar do SUS, ou seja, uma série de questões que eu não vou entrar aqui. E quem que está querendo pagar a conta? Nós, mais uma vez. Sobre o argumento da crise econômica. Então veja como que é um momento delicado. Porque conquistas de 27 anos podem ser jogados para fora. Nós podemos ter retrocessos importantíssimos, simplesmente sobre esse argumento econômico. E aí se constata, então, uma vulnerabilidade representativa, que eu chamo. Porque nós não conseguimos, na verdade, a nossa sociedade não consegue se organizar para poder discutir isso. Nas audiências públicas sobre plano de saúde, nem sequer a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor foi ouvida. Que país é esse?
Ou seja, nós não conseguimos discutir isso. Nós não temos representatividade. Nós não somos organizados para poder, quando se discutir isso, falar assim, não, isso nós não vamos aceitar, não. Isso é um retrocesso. A gente fala aqui, reclama aqui, discute aqui na academia, fala aqui, mas nós não conseguimos, de maneira organizada, ter representatividade, o que caracteriza, meu modo de ver, o que eu chamo de vulnerabilidade representativa. Nós somos a maior massa do Brasil, o maior grupo do Brasil, e desorganizado. Então, duas propostas, rapidamente, que eu queria levantar. A primeira delas, que eu acredito muito, é o fortalecimento dos PROCONs. Por quê? Porque o PROCON é um órgão do Brasil, é um órgão público, que tem a responsabilidade de organizar, de defender, de tratar as relações de consumo. Embora seja um órgão desprezado no Brasil, que não tem concurso público, não tem dinheiro, muitas vezes é tratado como uma secretaria dentro de outra. Quando seus diretores muitas vezes são políticos, que não entendem nada de defesa do consumidor, se talvez nós mudássemos essa mentalidade, fortalecendo o PROCON, ele poderia ajudar muito. Como? Resolvendo conflitos. Se o PROCON fosse efetivamente forte, muitas das demandas não chegariam ao judiciário. Os fornecedores não violariam os direitos do consumidor porque teriam um órgão forte que multaria. Uma multa que deveria ser paga. Faria pressão. Questão do judiciário, que é muito caro, eu falei isso para vocês, e essa pesquisa que eu fiz lá no Estado do Espírito Santo, olha para vocês verem, 29%, primeiro litigante, isso só no juizado especial, o primeiro litigante ali é bancos. Se nós pegarmos o percentual de procedência e de acordo, nós temos aí 40%. E é isso que eu queria demonstrar. Como é que 40% de ações ajuizadas contra os bancos são procedentes ou viram acordo? Tem algo que está errado. Ou seja, essas ações não eram para chegar para o judiciário. Porque se falasse assim, não, 80% das ações são improcedentes. Então os bancos têm razão. Os bancos têm razão de discutir. Porque realmente, talvez, o consumidor está discutindo direitos que de fato não tenha. Cláusulas que ele acha que são abusivas, que de fato não são. Mas quando eu tenho um cenário que 40% são procedentes ou viram acordo, tem algo errado. E veja, tem situações ainda piores. Plano de saúde. 69%, ou seja, 70% de procedência das ações. Quase 9% viram acordo. Ou seja, 80% são procedentes ou viram acordo a favor do consumidor. Isso é um sintoma muito claro de que as empresas estão utilizando o judiciário para resolver os seus conflitos. E sai barato para eles. Porque quem paga a conta, mais uma vez, somos nós. Fortalecimento das associações. Então, a primeira proposta é fortalecer os PROCONs. Eu defendo isso. Na atualização do Código de Defesa do Consumidor, eu fiz, aliás, aproveitei o projeto que já tinha e joguei na atualização do CDC. Acabou que por diversas forças, uma delas o Ministério da Indústria e Comércio, que representa os industriais, os fabricantes, tiraram a atualização, o fortalecimento dos PROCONs da atualização do CDC. E tinham artigos brilhantes, como, por exemplo, o PROCON já poder exigir a troca do produto imediato. Algo que o PROCON hoje não pode fazer. O consumidor chega lá com o produto defeituoso, que o código diz que ele pode trocar imediatamente quando for um produto essencial, exemplo, um celular, e o PROCON não tem poder de polícia, não tem um poder efetivo para exigir essa troca. Cabe a ele abrir um processo administrativo, cabe a ele multar. Então, nesse projeto, poderia, por exemplo, nessa atualização, o PROCON já autorizar imediatamente a troca do produto, entre outras.
Então, esse fortalecimento das associações é fundamental. Algo que nós não temos no Brasil. Essa ideia associativa. Nós não nos associamos a nada. Nós não somos educados para isso. Nos Estados Unidos, todo mundo associa alguma coisa. Defende alguma coisa, ajuda alguma coisa. Lá tem associação de celíaco, associação de consumidor, de plano de saúde, de deficiente visual, deficiente visual, deficiente de audição. Tem para tudo. Por quê? Porque a sociedade entende que não é o governo que tem que resolver o problema dela. O governo é o gestor. E eles cobram o governo por isso. No Brasil, nós jogamos essa responsabilidade para o governo. E é óbvio que ele não vai resolver. Nós, no Brasil, achamos que é o governo que tem que resolver os problemas. Eu sei que a culpa não é nossa. Nós não somos educados para isso. A nossa cultura de roubalheira é enorme. A gente sempre acha que o nosso dinheiro vai ser usado para alguma coisa que não aquele que a gente está colocando. Mas eu estou pensando no futuro. Quem sabe nossos filhos não criam a ideia, o Brasil não passe por uma outra fase de uma cultura de associação, de ter um objetivo em comum, de fortalecer. Eu conheço a diretoria do IDEC, que talvez seja de uma associação que mais representa o consumidor, mais conhecida. E eles dizem, olha, a gente tem que escolher ações, porque nós não temos dinheiro. Tem coisas que nós temos que deixar, que não dá. Quando, na verdade, o direito do consumidor é muito grande. Nós precisávamos de ter associações específicas de direito imobiliário para tratar o direito à saúde, para tratar agora da economia compartilhada. E aí sim, uma associação fortalecida, com participação da sociedade, dos seus membros, financiada inclusive com dinheiro público, que deveria acontecer no Brasil, enquanto, na verdade, não acontecesse. Na atualização do CDC, gente, tinha um artigo da professora Ada Pellegrini, que infelizmente faleceu, que era, no meu modo de ver, brilhante. E que, para minha surpresa, a associação que contempla todas as associações do Brasil foi contra. Que era o seguinte, muito simples. Nas ações coletivas, o juiz iria avaliar o trabalho daquela associação. E se a ação fosse procedente e o trabalho daquela associação fosse um trabalho sério, comprometido, que realmente ele trabalhou bem na ação civil pública, né, uma associação séria, iria ter uma compensação financeira dessa ação civil pública. Eu, sinceramente, não entendi na audiência pública no Senado, quando as associações se voltaram contra esse artigo de lei. Era uma forma dos fornecedores que prejudicam os consumidores, que prejudicam o meio ambiente, tantos outros direitos difusos sociais, de uma certa forma financiar as associações que trabalharam bem nas ações. Enfim, nós temos que pensar um método de financiamento de associações, um método sério, um método que possa ser auditado. Porque essas associações vivem de dinheiro dos associados, que são poucos no Brasil. Ou, quando muito, de projetos do Fundo dos Direitos Difusos, que também é dificílimo de ser usados. Ou seja, nós não temos perna, nós não temos representatividade no Brasil. Então, uma das propostas é nós pensarmos seriamente nesse fortalecimento. E aí eu coloco só com a título de exemplo. IDEC, Proteste, que faz vários testes em produtos, né? O Brasilcom, que tem um viés mais acadêmico, mas que entra nas ações, participa como Amigos Curi, que talvez nem fosse o trabalho do Brasilcom tecnicamente, mas acaba fazendo, porque não tem perna para fazer, não tem outras associações que façam. O movimento das donas de casas de Minas Gerais, que é fantástico, tem toda uma história de trabalho ali, formiguinha mesmo, brigando por preço, né? Trabalho muito legal.
E a reflexão que eu queria deixar para vocês é o seguinte: nessas duas propostas do fortalecimento dos PROCONs e das associações, a questão é, isso interessa a quem? A quem interessa, de fato, que os PROCONs sejam fortalecidos? Porque lá no Congresso, todo mundo foi contra. O Poder Econômico foi contra, é óbvio. Para que eles vão fortalecer um órgão que vai me dar trabalho? Para que eles vão fortalecer um órgão que vai me multar? Que vai mandar eu trocar produto? Que vai ter perna para chegar no Congresso? E se ao menos não conseguir discutir de igual para igual, vai conseguir discutir, coisa que hoje nós sequer conseguimos fazer. Para que a sociedade vai fortalecer a associação? Poder Econômico vai permitir isso? Se uma associação vai causar problema? Se uma associação vai criticar? Se uma associação vai questionar? Se uma associação, gente, vai mostrar para nós o que os parlamentares estão fazendo com os projetos de lei, com as emendas. Nós do Brasil, nós não sabemos nada, absolutamente nada, se determinado parlamentar segue uma linha ou outra. E é por isso que eles não estão nem aí. Quando o Romero Jucá, eu estou usando ele como exemplo, apresenta 15 emendas contrárias ao direito do consumidor, é porque ele sabe que isso não tem repercussão política nenhuma. Que a sociedade não sabe que ele está fazendo isso. E quando eu fortaleço uma associação, eu crio um modo de uma associação encampar uma ideia dessa e falar, peraí, a partir de agora eu vou ficar atrás desses parlamentares e vou divulgar para a sociedade o que eles estão julgando, o que eles estão apresentando. Nós não sabemos. Por fim, é para desanimar, então? Quando a gente fala em crise política e econômica, tudo isso que eu falei, todo esse contexto que nós estamos vivendo no Brasil é para desanimar. Sempre que eu passo por uma situação dessa, acho que eu falei isso aqui ano passado também, eu sempre penso na questão utópica, né, da utopia. Será que é muito difícil a gente sair disso? Será que é difícil a gente fortalecer o PROCON? Será que é impossível uma associação, de fato, representar o direito do consumidor? Será que é impossível o brasileiro pensar, não, o público é meu? Eu vou proteger o erário, eu vou cuidar da rua. Eu não vou jogar papel na rua, não, porque a rua é minha. Será que é impossível a gente chegar nesse nível, nesse estágio? Será que é muito utópico? Eu lembro de uma poesia que eu acho fantástica, de um autor uruguaio, sociólogo, eu gosto muito de sociólogos, chamado Eduardo Galeano. Morreu também recentemente. E ele tem uma poesia sobre a utopia, que ele fala assim, a utopia mora lá no horizonte. Lá no horizonte. Cada vez que eu dou 2 passos, tentando alcançar a utopia, tentando alcançar esse horizonte, o horizonte dá 2 passos. Cada vez que eu tento dar 10 passos, ele se afasta 10 passos. E aí ele faz a seguinte pergunta, peraí, para que serve então o horizonte? Para que serve a utopia? Se eu nunca consigo alcançar? Ele fala assim, serve para isso, para que eu nunca pare de caminhar. Então, se nós acharmos que acabou, se nós acharmos que não dá mais, melhor a gente fechar as coisas, melhor a gente tentar mudar de país, melhor a gente desistir mesmo, mas a condição humana não nos permite fazer isso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que caminhar. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu não tenho dúvida nenhuma que é pensando assim que a gente pode contribuir um pouco para a melhora do nosso país. Obrigado.